canal do Monitor, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, feliz 2026, galera! Rapaziada, estamos aqui começando um novo ano e bora começar com o pé direito, né? Por isso que esse vídeo está sendo postado em 1º de janeiro. Por quê? Pelo seguinte fato. Normalmente na virada do ano, o que a gente faz? A gente reavalia nossas metas, o que a gente conquistou, nossos planejamentos do ano anterior para ver se a gente conseguiu realmente alcançar. Tem algumas coisas que a gente vê que a gente conseguiu, mas tem outras que a gente vê que não conseguiu, que a gente ficou em débito. E nós temos que começar 2026 com o pé direito. Gente, forte abraço aí o pessoal que está entrando no ensino médio, o pessoal do nosso querido terceirão, o pessoal de pré-vestibular, meu forte abraço, porque o vídeo de hoje é para você começar hoje já a se planejar para conquistar os seus sonhos, para lá na virada do ano de 2026 para 2027 você se lembrar que o canal do Monitor sempre teve do seu lado para te ajudar. Então é o seguinte, no vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo na nossa nova sala de aula, ou na onda do Enem, tem já vídeo no canal explicando como é que vai funcionar, que a gente está com muita novidade, a gente está planejando umas paradas, assim, umas dicas, a gente está realmente fazendo uma programação especial só para o Enem, só para os vestibulares, para você conquistar seus sonhos, meu amigo. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Nós iremos juntos, olha, nenhum canal faz isso, nós iremos juntos montar um calendário para o ano inteiro, olha só, 2026 inteiro, para você ter a paz e o sossego de chegar no final do ano e conseguir passar no seu curso, na sua universidade dos sonhos. Então, a gente pesquisou as melhores metodologias, a gente estudou, a gente analisou, a gente viu as pessoas, assim, os relatos das pessoas que entraram com maior facilidade em cursos difíceis. A gente está falando o quê? A gente está falando de ITA, a gente está falando de Unicamp, a gente está falando de USP. Então a gente vai discutir tudo isso no vídeo de hoje. Então bora surfar essa onda? Galerinha, bora lá, bora começar. É muito importante o seguinte, nós temos que ter nossa mente aberta. Em que sentido? Nós temos que ter muitos planos. Que observe só, meu único sonho, meu único objetivo, na verdade a gente tem que ter um plano dos sonhos, a gente tem que ter um dream plan, mas a gente tem que ser realista. E se não der certo, o que nós iremos fazer? Então já senta aí, já pega seu caderninho e bora reavaliar as rotas que você planejou. Nosso plano A deve ser o Enem. Nós estamos montando aqui como nosso plano A sendo o Enem. Por quê? Porque o Enem é o vestibular que nos permite entrar na maior quantidade de vestibulares possíveis, ou, perdão, na maior quantidade de universidades e cursos possíveis, que são nossas queridas federais, estaduais, etc. A maior parte, 99% de todas as faculdades que nós temos federais, as públicas, nesse sentido, tem vagas, uma grande quantidade para o Enem. Então a forma mais fácil de você entrar é pelo Enem. E você tem você tem uma gama de possibilidades com sua nota do Enem. Então você está focado só em um exame e você consegue abrir seu leque de opções de uma forma gigantesca. Então a gente tem que ter um foco especial para o Enem? Tem sim. Tem que ter um foco especial para o Enem. Agora, com o plano B, a gente não está botando em ordem hierárquica, só para ter essa noçãozinha. Nosso plano B são as paulistas, USP, Unicamp e ITA. Mas pô, meu sonho é ser engenheiro da aeronáutica. Tudo bem, a gente botou aqui como letra B de bola o ITA, mas você vai buscar como seu objetivo número 1 o ITA. E nós aqui botamos como opção letra C uma universidade local, ok? Aí com vestibular próprio ou uma diferente, tipo, vou dar um exemplo, Baiana de Medicina, FGV, as PUCs, entendeu? Que são vestibulares separados, então a gente deixou aqui no cantinho, beleza? Então é o seguinte, nós temos 3 leques, nosso Plan Dream, que é o nosso Dream Plan, que é o nosso plano dos sonhos. Nós temos o Enem, que é o que nos ajuda a entrar na maior parte das faculdades públicas, e nós temos aqueles vestibulares que são bem ali, locais, etc. Então é importante estar com essa mente aberta, ok? Porque o que pesa mais, e é aí a galerinha de pré-cursinho, ou que está começando, que está acabando, vai aí concordar comigo, é que o mais fundamental, e às vezes o que o aluno mais peca na hora de estar fazendo um vestibular,
está fazendo uma prova, qualquer uma que seja, escola, vestibular, exame, concurso, é que às vezes ele domina o conteúdo, domina a parte teórica, mas não sabe como é o perfil de questão, não sabe a forma como o conhecimento é examinado, é testado naquele concurso específico. Então, o que o canal do Monitor faz? Ele te ensina a parte teórica e ele também te ensina como é colocar na prática. Por isso que a gente fundou na onda do Enem, tranquilo? Então a gente tem que estar com esse like aberto e tem que treinar assim para estar pronto para essas diferentes frentes. De boa, tranquilo? Então é o seguinte, a gente pode em 2026 montar 2 planos de ataque. Nós só temos o plano 1, que é o Hard and Intensive, que é difícil e intenso, plano 1, e nós temos o plano 2, que é o Easy and Continuous, o fácil e o contínuo. Tem gente que prefere o plano 1. Não, vou me matar de estudar nos últimos 6 meses, perto aí dos vestibulares. Eu não acho uma decisão muito prudente. Tem gente que faz e dá certo? Dá. Mas esse grupo, assim, muda completamente sua rotina, é extremamente dedicado no sentido assim, tem sangue no olho, no sentido de, tipo assim, não, eu vou virar à noite, mas eu vou ali fazer essa prova. Não pode ter preguiça nesse grupo 1. Agora o grupo 2 é o seguinte, eu vou ali caminhando aos poucos, pegando o ritmo, eu prefiro ser algo contínuo, estar ali batalhando só de cada dia um pouquinho, todos os dias. Então esses 2 planos. Não vale muito a pena agora no canal a gente estar montando o plano 1, porque o plano 1 é em um curto espaço de tempo. E a gente tem um ano inteiro ainda para batalhar, para a gente ainda, assim, criar arcabouço para fazer uma prova muito bem feita. Então nós vamos para o plano 2, que é o fácil contínuo. Galera, é o seguinte, esse plano é de certa forma um pouco audacioso, com organização totalmente possível, mas que é um plano assim completo, estruturado, então fica atento. A gente já sabe, em janeiro, na verdade eu deixo um parêntese bem grande, porque a gente sabe que as paulistas, USP e Unicamp, eles têm uma lista separada de livros. Normalmente já está liberado a lista de livros desses dois vestibulares para você ter tempo para estudar. E galerinha, vocês que não vão fazer vestibular esse ano, USP e Unicamp, já tem alguns anos ainda mais para frente para você assim poder assistir com tranquilidade. Então, por exemplo, você estará fazendo a prova da USP e da Unicamp em 2026, mas você olhará como 2027, que é o seu momento de ingresso, tranquilo? Já tem 2025, não, 2025 já passou, cara, né? Tem a lista para você ler em 2026 e fazer a prova de 2027. Aí você faz em 2026, mas o nome é de 2027, porque é para a turma de 2027. E também já tem USP e Unicamp, a lista de livros de 2027, que você irá fazer em 2027 para 2028. Então você olha a lista de livros de 2028, se você estiver fazendo vestibular em 2027, e você olha a lista de 2027, se você estiver fazendo a prova em 2026. Tranquilo? Então, como é que é? É muito, assim, deixar para olhar esses livros mais pra frente, ali quando você está estudando, fazendo prova, etc., é meio complicado. Então, em janeiro que você está de boa, separe um momentinho para ler esses 9 livros. A gente fizer aí uns cálculos, a gente vai ver que vai ser mais ou menos uma média de 3 dias por livro. Então, lê um pouquinho. Tem alguns livros que são maiores, tem outros que são menores. Mas por que além de janeiro é importante? Além de você não ficar preocupado, você já vai conseguir fazer várias questões objetivas com tranquilidade, porque você sabe, você leu, você vai se lembrar na hora, e porque você já vai começar a treinar a redação com esses livros como repertório sociocultural. Olha que massa, olha que top. Então, é assim que a gente vai trabalhar em janeiro. Relaxando, ali descansando. Em dezembro você também já descansou, vai fazendo um negócio bacana. O nosso calendário que a gente fez foi pensando para você que está fazendo prova, você que está no ensino médio, você que está no terceirão ou você que está no pré-vestibular. Então a gente não fez assim uma organização mensal, ou a gente não fez uma organização diária. A gente fez uma organização por semana, por mês. Então, fevereiro, na primeira semana, ali para você que está aquecendo, está meio mole, está meio preguiçoso, a gente vai começar fazendo um vestibular, a gente vai estar fazendo uma prova anterior
do curso local, da faculdade, da universidade local que você escolheu. Na segunda semana, a gente vai estar fazendo uma prova anterior do Enem. Você já fez Enem em 2025? Faz de novo. Se não, faz 2024 também. Relaxa, você que escolhe. Na terceira semana de fevereiro, a gente vai estar trabalhando com alguma paulista. Você escolhe. Aí que você preferir mais. E isso a gente vai discutir ainda um pouquinho, calma. Na quarta semana, o seu foco será em relaxar, organizar um pouquinho. A gente vai discutir isso também. Legal. Na primeira, segunda, terceira e quarta semana, você vai separar 3 horas. Quer dizer, 3 dias. Cada dia você separando 3 horas para estudar. Observe o que você vai fazer. Em um dia, você vai ver a prova. Em outro dia, você vai fazer a redação, para não ficar cansativo. E outro dia, você vai fazer a correção. Lembrando, só um detalhe, que essa prova é só a primeira fase, é só as questões fechadas. Tranquilo? A gente não vai se preocupar ainda em abertas. Mas essa correção, se atenta. Você entender realmente, etc. E a quarta semana é crucial. Por que a quarta semana é crucial? Que você vai estar fazendo um ranking do que você entendeu. Porque você já vai ter começado a entender mais ou menos como é o perfil de prova que cada curso, que cada vestibular cobra. Então, você irá o quê? Você já corrigiu, se faltou alguma coisa, você termina de corrigir. Você vai ranquear com as mais recorrentes, os assuntos mais recorrentes, os assuntos com questões mais difíceis, tranquilo? Então você vai dividir nesses 2 pontos. E quais são os pilares fundamentais? Quais são os conhecimentos fundamentais que você está tendo mais dúvida? Então, por exemplo, não tem como, por exemplo, eu estudar funções orgânicas se antes eu tenho um conhecimento bem bacana de ligações moleculares. Não tem como entender funções inorgânicas se eu ainda não tenho uma base muito bacana de química. Não tem como eu entender log se eu ainda não sei, assim, porque isso acontece. A gente ouve relatos aqui no canal de pessoas assim que estão no terceiro ano e ainda estão no segundo ano, estão no terceiro ano do ensino médio, estão às vezes em pré-cursinho, ainda não sabem fazer, por exemplo, Bhaskara direito, uma equação do segundo grau que não sabe resolver, ou que, por exemplo, não sabe ainda como é que funciona direito uma função de segundo grau. Então a gente tem que primeiro, assim, realmente vou utilizar um termo um pouquinho que não é do universo de estudo, concretar o conhecimento, agora já uma terminologia do nosso mundo de estudo, concretizar o conhecimento, porque sem essas bases não tem como você estudar assuntos mais avançados, não tem como, tranquilo? Então, nosso foco em janeiro e fevereiro é entender um pouquinho como é que funciona essa primeira fase dos vestibulares dela. Março, abril e maio serão um pouquinho monótonos, que observe o que você vai fazer. Você irá separar aquele mesmo esquema que a gente fez. 3 dias, cada dia 3 horas por semana. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. Você separará 3 dias por semana para cada dia estudar 3 horas. Março, abril e maio, você fará da seguinte forma. Uma semana você irá estudar linguagens, outra semana você estudará exatas, outra semana você estudará humanas e outra você vai estudar naturais, ciências da natureza. Redação a gente vai deixar um pouquinho para o lado. Realmente, redação você vai ter que abrir um espaço extra. Então a cada bloco de 4 semanas você separa um dia para focar em redação. Então, além desses 3 dias, você vai separar mais um momentinho para ali estar estudando um pouquinho de redação. Tranquilo? Então observe. Linguagens, você vai separar um dia para estudar só literatura, desde o início até o fim, todo o assunto. Outro, você irá estudar gramática e interpretação juntas no caso, porque normalmente nos vestibulares as questões caem misturadas. Cai gramática entrelaçado com interpretação de texto. Então você vai estar focando na parte teórica. A parte de exatas você vai deixar um dia para geometria, outro dia para problemas nível básico e outro para problemas de nível avançado.
problemas nível avançado, no caso. No humano você vai separar um dia para geografia, outro dia para história e outro dia para filosofia e sociologia. Já comentou no vídeo de metodologia de estudo para não negligenciar filosofia e sociologia, que é fenomenal para a redação. Tem alguns vestibulares que gostam bastante dessa dobradinha. Naturais, as ciências da natureza. Um dia para biologia, outro dia para física e outro dia para química. E redação, você vai separar esse seu dia que você vai estudar um pedaço para estudar parte teórica, que alguns vestibulares caem, por exemplo, o gênero, a função do gênero, etc. Você tem que saber a parte teórica da estrutura dos gêneros textuais que mais caem nos vestibulares, etc. E prática. Como você pratica? Pegando aí, a gente não fez aquela seleção Enem, USP, Unicamp, ITA, local, pronto. Pega a cada momentinho, faz uma redação antiga de uma redação antiga de outra, etc, etc. Bem bacana. Por quê? Março, abril, maio, você vai estar, assim, com a parte teórica bem concretizada, bem estabilizada. E junho, relaxa, meu irmão. Por quê? Porque junho, você tem, passa mais ou menos metade do ano. Junho, julho, você que sabe como vai ser essa dobradinha, porque depende de quando cai, né? Normalmente as séries de meio de ano, etc. Por quê? Porque a segunda etapa, a segunda parcela do nosso ano vai ser chumbo. Você tem que estar com as energias recarregadas, que você tá, às vezes vai ter caso, você está fazendo vestibular todo final de semana. Então realmente é canseiro, é complicado mesmo. Então pronto, agora nós vamos para julho, agosto. Em julho, a gente vai deixar um pouquinho o Enem de lado, só um pouquinho. E a gente vai estar fazendo na primeira, segunda e terceira semana as paulistas. E na quarta e quinta semana a gente vai estar fazendo a da local. Por quê? Porque você ainda está pegando tranco, etc. 3 horas, 2 dias por semana, cada dia 3 horas. Tranquilo, um pouquinho mais leve. De boa? Suave? Agora observe. Eu não vou fazer FUVEST, eu não vou fazer USP no caso, eu não vou fazer Unicamp, pra quê? Se você está treinando um nível acima, você vai conseguir com maior facilidade, às vezes, uma Enem da vida, uma local da vida, as outras paulistas, porque elas dialogam bastante. Agosto, você vai repetir a mesma coisa, que a gente vai estar focado na segunda fase. Dessa vez você faz questão, você faz a segunda fase, você faz a redação, você faz tudo. Agosto, a gente faz a mesma coisa. Setembro, que na teoria, toda a teoria que cai em vestibular você já viu em março, abril e maio. Esses são os 3 meses mais cruciais. E que agora a gente só está treinando, só está exercitando. A gente está tranquilo porque todo assunto já foi visto. Agosto, de novo, USP, Unicamp, ITA, local, a mesmo esquema. Por que esses vestibulares a gente está trabalhando primeiro? Porque normalmente, assim, depende muito do calendário. Por exemplo, esse ano foi no finalzinho de outubro, a Unicamp, início de novembro. Dessa vez o Enem foi no meio para o final de novembro. Próximo ano possivelmente vai ser novembro também. Sempre na verdade é novembro. FUVEST aí foi finalzinho de novembro, início de dezembro. Então a gente está focando primeiro nas que às vezes acontecem primeiro. Normalmente o Unicamp acontece primeiro. Normalmente o Unicamp, Enem, USP. Normalmente é assim. Então a gente está tentando pegar assim várias frentes e focar no que vem primeiro, porque a gente já treinou a primeira fase, mas a gente ainda não treinou a segunda fase. Morrer na beira da praia, pra quê, né? Em setembro a gente vai recorrigir e a gente vai estar fazendo as questões mais difíceis. Muito. As questões mais difíceis. Aí, neste momento sim é pra usar IA. Como assim? Assim, a maior parte dos colégios, pré-vestibulares, etc., tem os simulados. Então, mata em cima dos vestibulares, ou dos simulados. Já fiz todos os simulados. Já fiz todos os vestibulares anteriores aí numa faixa de 5, 6 anos. Não tem mais o que fazer. Então joga aí pra IA. IA, eu quero questões super difíceis, porque a gente agora tá focado nisso, né? Com o que possivelmente será cobrado, as tendências para o vestibular de tal vestibular, do jeito, no estilo de tal vestibular, etc, de tal matéria. Aí sim a gente vai estar usando a tecnologia ao nosso favor. E aí nós chegamos outubro, e novembro o foco é só Enem. Só Enem. Então, a gente vai estar fazendo 2 simulados completos por semana, mais correção, ok? E a gente vai estar estudando o tempo todo as tendências de redação, o que vai cair nos vestibulares, o que está acontecendo. Ficar ligado aí, tá assistindo o noticiário. Esse ano,
que está fazendo vestibular, é importante estar sendo noticiário todos os dias. Por quê? Serve como repertório sociocultural, porque tem sempre reportagens que você consegue pegar algumas referências bacanas para jogar na redação. Geografia normalmente está muito atenta ao que está acontecendo no ano. Também está vendo que, assim, literatura também ficar ligado, o que está bombando mais. Lembrar daquela dica que a gente já disse que normalmente as provas terminam, são finalizadas mais ou menos em junho, por aí. Então, já pode descartar o que acontece, no caso do tema de redação, questão de 7 de junho para depois. Então fica bem ligado até junho no que está acontecendo nas paradas, isso é muito importante. E aí é o seguinte, a gente treinou, né? A gente treinou muito Enem. Muito Enem, muito Enem, muito Enem, muito Enem. A gente já treinou também muito Paulista, etc, blá blá blá. Em novembro, o que você vai fazer? Novembro é um mês de descanso e de recapitulação. Então, você vai estar olhando o seu caderno, é bacana você revisar o caderno. Durante o ano todo é muito legal você estar fazendo anotações, é muito fundamental. E sem contar, agora pessoal de janeiro, quando for lendo os livros, vão fazendo as anotaçõezinhas, a sua opinião, a crítica, etc. Por quê? Porque algumas coisas, alguns pilares, alguns assuntos importantes dos livros, pode ser que você esqueça no final do ano. Então já ter isso anotado te facilita demais, te facilita pra chuchu. Então, a gente está em novembro. A gente vai fazer caderno, a gente vai olhar o caderno, vai matar em cima do caderno, a gente vai ver as questões, principalmente aquelas que você errou, já fiz, faz de novo. A gente vai estar, agora sim, esse é o momento de você estar fazendo todas as questões, de diferentes tipos. Enem, USP, FUVEST, quer dizer, USP, FUVEST é a mesma coisa, Unicamp, ITA, local. Por quê? Porque alguns professores, que estão fazendo as provas, às vezes, por exemplo, é a mesma banca que está fazendo vários vestibulares, às vezes um professor acaba... o que está passando na mente de um professor na hora que está fazendo a questão, está passando também na cabeça de outro professor, porque sabe que os assuntos que estão aí, que as universidades estão pedindo mais, etc. Então esse é o momento de você realmente fazer questão, treinar, etc. Não é mais ou menos de você ficar fritando seu cérebro. O horário aqui, eu não terminei assunto. Não, para você estar assim, relaxado. Esse momento sim é para você cair em cima das redações, finalzinho de outubro, início de novembro. Então fazer 3 redações por semana é uma quantidade bacana, bem legal, e relaxar. Por quê? Porque não adianta nada você chegar na prova intenso. Por isso que às vezes a rapaziada aí do segundo ano faz a prova mais sossegada do que a pessoa, e ganha, assim, consegue notas acima, assim, melhores do que a pessoa que está no terceiro ano, porque às vezes o terceiro ano está muito tenso, ali não dormiu direito, etc, com todos os motivos. Então relaxar é importante. Então você para ali para descansar, para relaxar, fazer um esporte, fazer uma higiene mental, é super importante, tranquilo? Então novembro, que é normalmente quando está acontecendo vestibular, não é momento para você estar fritando seu cérebro. Muito bacana, 2 dias antes do vestibular, 3 dias, já dá aquela sossegada, aquela descansada, não pegar mais o livro, nada. Também se você é daquele que tipo assim, se não olhou ali o caderno vai ficar nervoso, olhe logo e fique livre e vai descansar. Então ter essa dinâmica, você se conhecer, é muito importante na hora de você estar se preparando para fazer um concurso, um vestibular, uma prova. Rapaziada, no que está embasado esse nosso calendário, essa nossa organização? Nós temos a conclusão, nós assim, temos como pilar aqui no canal do Monitor as etapas do conhecimento. E quais são essas etapas? Primeiro você tem que conhecer o estilo de prova, que foi o que a gente fez no nosso primeiro bloco, de janeiro e fevereiro, na primeira fase. Depois você tem que matar em cima da parte teórica, você tem que dominar a parte teórica, que foi nossos meses de março, abril e maio. Depois você tem que ir para a prática, você já dominou a parte teórica, você tem que dominar a parte prática, julho, agosto e setembro. Depois você tem que revisar, que foi o que a gente separou para outubro e início de novembro. E depois você tem que aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento é em todas as etapas. Quando a gente pede para você, por exemplo, fazer mais redação, quando a gente pede, por exemplo, para você fazer recorreção, para você estar fazendo questões mais difíceis, porque se você já tem o básico bem consolidado, você voa, irmão. Porque você tem tempo para treinar, para se planejar, para ir aí longe, para conseguir, quando chegar na prova, falar, eu já fiz questão muito mais difícil desse assunto, tá de boas. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, do nosso planejamento aqui, do nosso projeto para a onda do Enem, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para que cada vez mais nossa sala de aula cresça. Então, meu povo, um abraço.